Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ver como pegar o CRUD que a gente fez no vídeo passado e agora colocar os dados que vêm do banco de dados, não apenas dados estáticos como a gente fez naquele exemplo. Então vamos lá ver como é que faz? Bom pessoal, eu estou aqui, a gente está visualizando o CRUD que nós fizemos no vídeo passado. Se você ainda não viu, dá uma olhadinha no vídeo, tá bem tranquilo, bem facinho de fazer. E agora o que eu quero é o seguinte, é que esses dados que estão aparecendo aqui, que eles sejam dados que vêm lá do banco de dados, não simplesmente dados que eu digitei a qualquer tempo, beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem o nosso HTML, do nosso CRUD aqui do autor, e a gente vai trabalhar com o banco. O Django, ele é do tipo MTV, Model Template View. O model nós já criamos, o template nós acabamos de criar no vídeo passado, agora a gente vai criar a View. A View, se vocês lembram, é a responsável por manipular os dados que estão no banco de dados e trazer para o template para exibir para o nosso usuário. E é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai trabalhar aqui no arquivo views.py. A gente já fez alguns nos vídeos passados para listar essa página que a gente está visualizando. Então, a gente vai trabalhar com esse que a gente já fez. Então, aqui ó, eu tenho uma função def, é uma função no Python, que se chama autor. Essa função aqui é responsável por manipular os dados e retornar para o template que a gente está visualizando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar os dados dos autores que estão gravados no banco. Eu já adicionei alguns aqui, só para título de exemplo. Depois a gente vai ver como adicionar esses registros no banco também, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar, ó, o CRUD aí, o R do CRUD, recuperar os dados que estão no banco de dados para exibir no nosso template. E eu vou fazer como? Primeiro passo, eu vou salvar isso dentro de uma variável para que eu possa manipulá-la no template. Eu vou chamar essa variável de autores, porque eu posso ter mais de um e é fácil para eu entender o que é essa variável. Lembrando que, seguindo a regra de nomeação de variáveis, não pode começar com nome com letra maiúscula e não pode começar com números e não pode ter espaço em branco, beleza? A variável autores recebe. Em Python, o símbolo de recebe é somente o sinal de igualdade, ok? Onde que estão armazenados esses dados? Não estão no model? Como é que é o nome do nosso model? Vamos lá olhar, ó. Não é autor? A maiúsculo porque é uma classe? Então eu quero que lá de autor busque os objetos que ele tem e eu quero que traga todos. Eu não quero filtrar por enquanto, eu quero que traga todos os objetos que a classe autor, que o model autor tem. Vocês podem ver que aqui ficou vermelhinho. Por quê? Eu preciso importar esse autor, porque ele trabalha lá no outro arquivo, né? Então eu posiciono o cursor dentro da palavra e aperto Alt Enter. E aí já tem aqui, ó, import portal models ator. Quando eu aperto Enter, o errinho vai sumir. E se eu olhar lá em cima na minha parte de importação, olha só, lá do app portal do arquivo models, importa aqui para mim a classe autor, que é essa que eu estou trabalhando. Beleza? Quer dizer então que fazendo isso já vai funcionar o nosso template? Não. A gente precisa dar continuidade. Depois de recuperar todos os objetos da classe autor e gravar nessa variável autores, eu preciso transportar essa variável e torná-la disponível dentro do meu template. Mas como é que eu vou fazer isso? É simples. A gente vai criar um dicionário de dados. Eu gosto de chamar esse dicionário de dados de context. Isso é a critério de vocês, tá? Não tem essa obrigatoriedade. O que é um dicionário? O dicionário ele tem uma chave e um valor que é passado a ele. Então, eu vou chamar essa chave de autores e vou passar qual conjunto de dados para essa chave? A minha variável autores. Vamos entender isso aqui. Eu estou criando um dicionário de dados que vai receber uma série de chaves e cada chave tem um valor. Essa chave que está entre aspas aqui é através deste nome que dentro do arquivo do template eu vou acessar os dados. Eu poderia colocar qualquer outro nome aqui? Sim, sem problema nenhum. Lembrando que o nome que estiver nessa primeira parte do meu dicionário é através desse nome, dessa chave, que eu vou acessar esses dados lá no meu template, ok? Eu gosto de manter a mesma nomenclatura para ficar fácil o entendimento. Vocês podem ver que a palavra context, ela ficou parece que ela está sem cor. Por quê?
O próprio Python, o PyCharm aqui, ele identifica variáveis que não estão sendo utilizadas e mostra para você. Pode ver que eu deixei o mouse em cima e apareceu ali, ó, variável local context não foi usada. Por quê? Eu preciso mandar esse context, esse dicionário, lá para o meu template. Como que eu vou fazer isso? Aqui no meu return. Aqui, depois do template HTML que eu retorno, eu vou mandar a minha variável, que é a minha context. Pronto. Agora está completa a nossa view. Eu pego todos os objetos da classe autor e gravo na variável autores. E passo essa variável para o meu template, usando o context. Beleza? Se eu atualizar aqui o meu servidor e visualizar o meu site, nada mudou. Por quê? Agora a gente precisa trabalhar essa variável lá no template. Vamos lá? Então eu vou abrir aqui o template autor. E lembram aqui que eu adicionei todas essas linhas manualmente? Ó, 1, 2, 3, 4. O que eu vou fazer? Eu vou apagar 3 delas, vou deixar apenas uma, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com a variável. Sempre que eu for trabalhar com a variável, com um dicionário ou com um carry set, como é esse caso, que é um retorno do banco de dados, eu vou utilizar o laço de repetição for para varrer a minha variável, a minha carry set, a minha lista, o meu dicionário, item por item, e buscar os dados individualmente. Então eu vou usar o laço de repetição for. Se eu tivesse aqui 1000 autores, eu vou escrever uma única vez. O próprio Python e o Django vai trabalhar e vai listar para mim todos os 100, utilizando o laço de repetição. Então, como que a gente vai fazer? Lembrando que toda e qualquer tag do Django que nós formos utilizar dentro do template HTML, ela vai ficar entre chave e o símbolo de percentual. Eu vou usar o for, e o for no Python ele é um pouquinho diferente. Eu vou colocar a variável que eu quero passar para percorrer o meu dicionário. Então, por exemplo, for autor in autores. Autores é a variável que eu passei lá no contexto, né? Já veio aqui para mim. E eu preciso fechar o for. Pronto. Dentro desse espaço aqui, tudo que eu colocar aqui dentro vai ser repetido a quantidade de vezes que houver de autores. Se eu tiver 10, 10 vezes vai acontecer. Se eu tiver 1000, 1000 vezes. E o que eu quero que aconteça? Eu quero que escreva uma linha dessa, colocando o nome do autor que está no banco, o e-mail, a data de nascimento e o botãozinho para ele. Então, eu vou aproveitar essa linha que eu já tinha criado aqui, vou colocá-la dentro do meu for, só para facilitar a minha vida. E agora, eu não vou exibir esses dados que eu coloquei aqui, eu vou exibir os dados que estão no banco. Como? Eu não estou percorrendo a variável autores e gravando para cada vez, cada passo que eu der dentro desse loop de repetição, vai ser uma variável chamada autor. Então, olha só, eu tenho vários autores. Cada vez que eu passar dentro desse loop, o autor, neste momento, refere-se ao primeiro. Na próxima volta, o autor refere-se ao segundo, e assim sucessivamente. Então, dentro dessa variável do loop chamada autor, eu consigo ter acesso a todos os atributos do objeto que foi definido lá nos modules. E como que eu escrevo isso dentro do Django, usando as tags do Django no template? Eu uso a estrutura de chave-chave para abrir e chave-chave para fechar. A variável que eu escrever aqui no meio vai ter os seus dados exibidos no template. Nesse caso, eu quero exibir o nome do meu autor. Da mesma maneira, eu vou fazer para exibir o e-mail do autor. E eu também vou exibir a data de nascimento do autor. Pronto. Simplesmente isso. Eu criei uma linha e se eu tiver 1000 autores, o Django vai criar 1000 linhas automaticamente no meu template. Será que vai funcionar? Vamos dar uma olhadinha? Vou atualizar aqui. Olha só, apareceu os autores que eu havia cadastrado. Gustavo Cerbasi, Harvecker, Kiyosaki. Esses dados estão lá no banco de dados. Vocês podem ver que eu coloquei só o nome, por isso que o e-mail e a data de nascimento aparece nome. Mas qual que é a grande sacada? Eu escrevi uma única linha dentro do laço de repetição for
E o Django fez toda a mágica e escreveu para mim, uma por uma. Muito mais rápido e prático. E agora a gente está trabalhando com esses dados especificamente lá do banco, beleza? Nos próximos vídeos a gente vai ver como adicionar novos registros, que eu não mostrei para vocês ainda, eu fiz aqui por trás, e depois como editar e excluir esses registros que estão aqui, beleza? Fica com a gente, até a próxima!